Vamos fechar os nossos olhos por alguns instantes, agradecendo a Deus, presente de mais um dia, a oportunidade bendita, de mais um dia nessa encarnação, também bendita, encarnação em que a doutrina espírita vem norteando a nossa caminhada, os nossos passos. Nós recebemos de presente mais 24 horas, que serão literalmente o que nós quisermos. Nós podemos fazer desse dia um dia maravilhoso, apesar de todos os problemas, de todas as situações. Temos condições para transformar todos os nossos sofrimentos, as nossas vicissitudes em aprendizado. Vamos respirar de forma profunda, pausada, encontrando uma posição confortável, para que assim possamos realizar esse necessário movimento de interiorização. Esquecer os planos para esse sábado, para o fim de semana, e nos concentrarmos por alguns instantes nesse conteúdo. Darmos atenção por alguns instantes aos interesses do espírito imortal que nós somos. Amigo Jesus, tu que és para nós, Senhor, o representante de Deus junto ao planeta Terra, nós não temos palavras para agradecer o quanto temos recebido das tuas mãos, num pequeno número de vezes pelo nosso mérito, num grande número de vezes por puro acréscimo de misericórdia. Porque já entendemos, Senhor, que se não houvesse a misericórdia de Deus, os teus filhos menores não caminhariam. Então esse Pai de infinita bondade distribui as bênçãos apostando em nós. Apostando que os filhos que hoje não têm mérito farão por merecer no futuro. Muito obrigado a esses espíritos amigos que nos envolvem nesse momento. Nesse momento em que buscamos a sintonia deles para mais uma reunião de estudos. Muito obrigado pela presença desses seres abençoados, iluminados, que vão nos ajudar durante todo o estudo, durante toda a nossa explanação. Vão ajudar, inclusive, os amigos que participam, que deixam as suas dúvidas, porque muitas vezes as dúvidas que são sugeridas fazem parte das dúvidas de inúmeros ouvintes nessa construção coletiva do conhecimento. E nós só te pedimos, Senhor, que esse estudo seja proveitoso, agradável,
que nós possamos de alguma forma contribuir para a instrução dos amigos que muito bondosamente estão se dignando a buscar esse conhecimento. E com a permissão dos verdadeiros coordenadores dessa sala, nós iniciamos mais um encontro para estudo da mediunidade, à luz do amor, à luz da caridade. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos começar nossa conversa abraçando os ouvintes da Rádio Brasil Espírita, agradecendo-os por estar conosco em pleno sábado de manhã, quando tem tanta coisa para a gente fazer, né? A gente poderia estar dormindo até mais tarde, poderia estar vendo um filme, poderia estar no clube, mas optamos por estar reunidos em nome de Deus, em nome do Cristo, buscando o conhecimento do Consolador, no nosso caso especificamente, buscando o conhecimento dessa faculdade que nos coloca em pleno e constante intercâmbio com o plano maior. Parabéns aos amigos que se fazem presentes conosco. Não é parabéns por estar acompanhando o meu estudo. É parabéns por buscar o conhecimento, por buscar preparação para que quando formos chamados ao trabalho estejamos preparados. Gostaria de abraçar também os ouvintes da Rede Amigo Espírita no canal 3. Também muito bondosa e dignamente nos acompanham. Agradecer também àqueles que se fazem presentes na sala. E dizer que é uma alegria imensa para a gente poder dar continuidade a esse estudo que tem preenchido os nossos sábados de manhã. Que, pelo que eu estou entendendo, né, pelo número de comentários que eu encontro, e-mails que eu recebo, parece que tem ajudado muita gente. Isso deixa a gente muito feliz. Uma alegria muito grande saber que a gente pode ser útil. Que às vezes pessoas que não estão encontrando respaldo, respostas nas casas espíritas que frequentam, e isso pode acontecer. Às vezes não há uma sintonia mais fina entre um médium e o seu dirigente. Muitas vezes isso acontece até por questões reencarnatórias. As pessoas parecem que estão encontrando um pouquinho de bálsamo, um pouquinho de paz nesse singelo material que a gente produz, e a gente fica muito feliz de poder ser útil. Vamos lá, chega de lenga-lenga e vamos trabalhar. Nós encerramos no estudo anterior o capítulo 9 do livro Estudando a Mediunidade de Martins Peralva. Hoje nós iniciamos o capítulo 10. O capítulo tem por nome Mecanismo das Comunicações. E Martins Peralva já nos diz que o capítulo 5 do livro ora comentado, aqui já vale a pena fazer um comentário, na verdade um lembrete, nós nunca podemos nos esquecer que o livro Estudando a Mediunidade, ele é um comentário feito por Martins Peralva a respeito do livro Nos Domínios da Mediunidade de André Luiz, que é um livro magnífico, eu já tive a oportunidade de ler há bastante tempo. Certamente não aproveitei quase nada do que ele tem para oferecer. Na verdade, está na hora de reler com calma, da forma mais lenta possível. Para usar o termo correto, não é nem reler, está na hora de estudar esse livro. Fazer mais ou menos como o Peralva fez aqui. Pegar os pontos que a gente consegue enxergar e mastigar, esmiuçar ao máximo. Foi exatamente o que o Peralva fez.
Mas a gente não pode se esquecer desse detalhe. Nós estamos estudando um comentário. O livro Estudando a Mediunidade é um comentário a respeito do livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz. Eu aproveitei esses primeiros dizeres do capítulo 10 para fazer esse lembrete. O capítulo 5 do livro Ora Comentado representa integral confirmação do que, a respeito do mecanismo das comunicações, escreveram os clássicos do Espiritismo, sob a inspiração do mais alto, particularmente Leon Denis. Peralva está nos dizendo o seguinte: aquilo que o capítulo 5 do livro Nos Domínios da Mediunidade diz, confirma na prática, confirma através das investigações de André Luiz, olhando, investigando os bastidores das reuniões mediúnicas, aquilo que os clássicos da doutrina espírita já nos haviam trazido, principalmente, claro, o Livro dos Médiuns, a Revista Espírita, que nada mais é do que um ensaio para codificação. Tudo aquilo que está pronto, que está em síntese na codificação, foi ensaiado, se é que eu posso usar esse termo, na Revista Espírita. E o Peralva cita particularmente Leon Denis. Existem obras de Leon Denis falando sobre mediunidade. Aqui eu tenho que admitir que eu não conheço a obra de Leon Denis ainda. É necessário admitir a minha ignorância nesse sentido. Mas existem obras de Leon Denis sobre a mediunidade e que falam sobre esse mecanismo das comunicações, sobre a sintonia, a transmissão de pensamento, o acoplamento perispiritual. Também seria uma boa estratégia para conhecimento do mecanismo das comunicações, vasculhar da forma mais profunda possível essas obras de Leon Denis. Peralva prossegue. Para que um espírito se comunique, é mister se estabeleça a sintonia entre a mente encarnada com a desencarnada. Essa realidade é pacífica. Pacífica no sentido de um ponto onde não há discordância, como se fosse uma unanimidade. Todos os autores são unânimes em dizer que essa sintonia é indispensável para que aconteça a comunicação. Não tem como, é impossível haver comunicação se não houver sintonia. E é interessante porque nos primeiros capítulos do livro Estudando a Mediunidade, Martins Peralva bateu bastante nesse conceito. Bastante. Então nós percebemos que essa obra que nós estamos estudando, ela é planejada pelos planos mais altos. Existe uma didática, existe uma ordem de desencadeamento de conhecimento. Essa sintonia tão importante para que haja comunicação foi amplamente discutida no começo da obra. Amplamente discutida. Para que o alicerce do conhecimento fosse bem feito e nós possamos agora discutir o mecanismo das comunicações de forma segura. O Emanuel Augusto, lá da Paraíba, vem nos fazendo uma pergunta, primeira participação de hoje. O que quer dizer é que os pensamentos são parecidos e a sintonia acontece por isso? Aqui, Emanuel, nós precisamos entender o seguinte. A lei da sintonia tem muitas variações. Nem sempre os pensamentos são parecidos. Porque nós vemos muitas entidades difíceis, aquelas que querem quebrar tudo, que querem agarrar a toalha, dar murro na mesa, se manifestarem por médiuns
totalmente pacíficos. E por que isso acontece? Justamente porque o médium não tem sintonia com a entidade. Porque se tivesse, ele deixaria a entidade quebrar tudo. Se uma entidade agressiva se manifesta por um médium agressivo, em desequilíbrio, o médium não consegue controlar a manifestação. A lei de sintonia, ela é mais complexa do que ela parece. Daria um estudo bem profundo essa lei. Porque existe manifestação, existe a possibilidade de comunicabilidade, inclusive nas variações na lei. Inclusive nas exceções à lei. Porque diz-nos o ditado popular, né, que toda regra tem exceção. Então imagina um espírito agressivo se manifestando por um médium agressivo e em desequilíbrio. Não vai dar certo. Então pode ser o que você está falando, os pensamentos são parecidos, né? Existe uma similitude de intenções. Mas se o médium estiver equilibrado, não há pensamento parecido, não há similitude de intenção e mesmo assim há comunicação. Então nós precisaríamos dar uma estudada profunda na lei de sintonia e, claro, nas suas variações, ok? Mas Peralva deixa claro para a gente aqui, é claro que a gente já sabia disso, não é novidade para ninguém, que é mister se estabeleça uma sintonia entre a mente encarnada e a mente desencarnada. Essa realidade é pacífica. Essa realidade é ponto comum e ninguém discorda disso. O Dalto vem participando também. Podemos entender que entre o médium e o espírito existe um relacionamento intelectual e que o médium, sendo a antena receptora, filtra as ações do espírito? Sim, com certeza. Filtra sempre na razão da sua moralidade, né, Dalton? Eu até comentei isso, acho que foi semana passada. Já confirmando o que eu falei na tentativa de responder para o Emanuel. Se eu sou um espírito agressivo, quando um espírito agressivo se manifestar pela minha mediunidade, eu não tenho como filtrar isso, porque é normal para mim, eu vou deixar passar. Um espírito agressivo se manifestando por um médium pacífico, aquilo que o espírito vai tentar fazer, o médium não tem o hábito de fazer, então ele filtra naturalmente. Às vezes pode nem haver uma ação, uma vontade do médium no sentido da filtragem. Como ele não tem o hábito de fazer aquilo que o espírito está tentando fazer, ele filtra naturalmente. Então, tudo gira em torno da nossa moralidade. Só para lembrar, questão 629 de O Livro dos Espíritos. Que definição se pode dar à moral? E o Espírito de Verdade responde ao codificador. A moral é a regra do bem proceder, isto é, distinguir, discernir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então vamos pensar no sentido de quem cumpre a lei de Deus, não só no seu comportamento, mas principalmente no seu mundo interior, naturalmente vai conseguir controlar as manifestações mais ruidosas, mais violentas. É natural para ele. Agora, cuidado com a mudança só de comportamento.
Porque se eu me comportar bem, mas estiver com raiva por dentro, eu tenho sintonia com o espírito raivoso. Não vai haver controle na hora da manifestação. Usando o termo que o Dalton usou, não vai haver filtragem. A Cláudia vem trazendo a participação de uma ouvinte, Maria09. Desculpa, é o horário, 9h46, perdão. Bom dia, olha um livro que fala de mediunidade de Leon Denis, No Invisível. Muito bom. Eu já tinha ouvido falar desse livro no sentido de mediunidade, Cláudia e a ouvinte Maria. Mas não conheço a obra de Leon Denis ainda. E a Gilda vem participando também. André, sintonia quer dizer o mesmo de afinidade? Partem do mesmo princípio, né? Partem do mesmo princípio. Se eu tenho aquilo que o espírito atrasado quer, eu vou complicar a reunião. Se eu não estou me vigiando e se eu não estou me corrigindo, eu posso atrapalhar a reunião na hora de uma manifestação dessa. E aí, com a resposta que eu tentei passar para a Gilda, eu já vou complementar com o auxílio, com a pergunta do Dalton. E o auxílio dos nossos mentores nesse caso. Aí entra a questão do livre-arbítrio, né, Dalton? Se eu não quero me corrigir, se eu não estou me esforçando para me corrigir, eles não podem fazer milagres, né? Se eu sei que eu tenho uma tendência, preciso corrigir. Se eu não corrijo, pelo menos eu me vigio no dia da reunião. O que não é suficiente, mas pelo menos mantém a reunião protegida. E nem me proteger no dia da reunião, nem me preparar direito para a reunião eu estou fazendo, os mentores não podem fazer o meu trabalho. Se eu não me preparo direito para uma reunião e os mentores protegem esse médium, significa que eles vão fazer o nosso trabalho. E aí nós vamos ter que voltar a acreditar no milagre. O médium tem que fazer o trabalho dele. Quer dizer, se eu tenho uma tendência que está me mantendo ligado a espíritos complicados e eu não estou corrigindo, a espiritualidade não pode fazer o meu trabalho. É só olharmos com atenção os livros de André Luiz, principalmente o livro que está sendo comentado aqui, nos domínios da mediunidade, a parte do psicoscópio. Quando nós vimos claramente que alguns médiuns, quando passados, né, quando averiguados na psicoscopia, tiveram um resultado insatisfatório. E a espiritualidade tinha muito trabalho para compensar, vamos dizer assim, a falta de esforço do médium, no sentido de tentar fazer com que ele se renove, mas vai chegar num ponto em que a espiritualidade já não vai poder fazer mais nada. Lembremos-nos do que está no capítulo 19 do livro Missionários da Luz. Não com referência à mediunidade, mas com referência ao passe. O fenômeno da 10ª vez. Durante um tempo, a espiritualidade consegue compensar as nossas falhas, mas a partir de um ponto, se não houver renovação, eles vão nos deixar à mercê da nossa vontade. Ok, Dalton? Peralva prossegue. É necessário que ambos passem a emitir vibrações equivalentes. Que o teor das circunvoluções seja idêntico. Que o pensamento e a vontade de ambos se graduem na mesma faixa. Daí a passividade. Passividade significa também, gente, não só ceder o corpo, mas adequar-se às vibrações do comunicante. E quando a vibração do comunicante é muito baixa, o médium não pode simplesmente elevar a sua, senão não vai haver sintonia.
Se a resposta automática, né, instintiva do médium for uma elevação vibratória, não vai haver comunicação. André Luiz chega a falar sobre isso no livro Mecanismos da Mediunidade. Ele fala sobre as dificuldades, as possíveis inibições do médium na forma de uma analogia muito interessante. Ele fala que nós podemos comparar o circuito mediúnico a um circuito elétrico ou a um circuito hidráulico. Para que a água corra, tem que haver desnível e não pode haver entupimento na via de condução da água. E para que a energia elétrica também transcorra, você tem que ter um bom condutor e diferença de potencial. Qualquer coisa diferente disso, vai haver dificuldade para que os potenciais aconteçam. Então, o que é, em analogia, o entupimento do cano que leva a água ou um mau condutor de energia, possíveis inibições do médium. Na hora que ele sente a aproximação do espírito, ao invés dele se tranquilizar e ceder o seu campo, instintivamente ele trava. É como um cano entupido, não vai haver fluxo de água. É como um mau condutor de energia tentando conduzir energia elétrica. Não vai haver condução. Inibições do médium. Mas nós sabemos que o livro Nos Domínios da Mediunidade, Mecanismos da Mediunidade, é um livro difícil de ser estudado. Principalmente o começo, quando André Luiz vai dar a base para os capítulos seguintes. Os capítulos seguintes são um pouco mais fáceis. Mas se você não entender a base do começo, você não entende o final? Ou entende de forma imperfeita o final? Mas é necessário que comunicante e médium emitam vibrações equivalentes. E o Peralva prossegue. Esse o mecanismo das comunicações espíritas. Mecanismo básico. Presta atenção nessa parte. Ó. Mecanismo básico que se desdobra, todavia, em nuances infinitas. Olha as variações que eu falei para vocês da lei de sintonia. Mecanismo básico que se desdobra, todavia, em nuances infinitas de acordo com o tipo de mediunidade, estado psíquico dos agentes, ativo e passivo, valores espirituais e etc. Porque aquilo que funciona com perfeição para um médium pode não dar certo para outro. Basta que qualquer um de nós aqui tenha experiência com reunião mediúnica que a gente vai ver isso. Um espírito que se manifesta com perfeição por um médium, quando tenta se manifestar por outro, quando aquele primeiro médium, por exemplo, não vem à reunião por qualquer motivo, a coisa já não funciona direito. O Ronaldo e a Tânia, lá de Três Rios, no Rio de Janeiro, vem participando com a gente. O que fazer para não haver essa inibição? A fase de preparação, Ronaldo, é de extrema importância nesses casos. E muitas vezes nós nos complicamos nessa fase. Quando o médium chega à casa espírita, muitas vezes nós nos atropelamos, já queremos colocar para trabalhar, até porque o médium já quer chegar trabalhando. É como o jogador de futebol que não quer treinar, ele já quer jogar. Então, muito necessário passar o médium pelos tratamentos, pelos passes.
Se ele não faz, precisa aprender a fazer evangelho no lar, todo esse apaziguamento primeiro. Depois, passar por um estudo, ou pela fase de estudos doutrinária, estudar doutrina e principalmente, até antes de estudar doutrina, estudar evangelho. Por que estudar evangelho? Para começar ou até intensificar a reforma íntima. E por que estudar doutrina? Nós comentamos isso no primeiro estudo dessa série, Estudando a Mediunidade. Não tem utilidade nenhuma você estudar a mediunidade sem conhecer doutrina. Alguns conceitos doutrinários o médium precisa conhecer antes de iniciar um estudo da mediunidade. Então, se a pessoa entrar num estudo da mediunidade sem saber o que é um fluido, o que é uma energia, o que é transmissão de pensamento, não adianta nada. Comentamos isso também no primeiro estudo. Se o médium não tem certeza, mas certeza, não é acreditar não, tem que ter certeza, da imortalidade do espírito e da comunicabilidade, não tem utilidade nenhuma ele estudar mediunidade. Se a pessoa chega na casa espírita ainda achando que o espírito, ao desencarnar, com a morte do corpo, vai para o céu ou vai para o inferno, e na cabeça dele, quem está no céu ou quem está no inferno não se manifesta, não se comunica, não tem utilidade nenhuma ele estudar mediunidade. Então, antes dele começar a estudar mediunidade, ele precisa desconstruir alguns conceitos com os quais ele chegou na casa espírita. Então, antes de estudar mediunidade, tratamento, passes, até porque durante esses passes, Ronaldo, vai haver uma adequação à casa espírita. Ele vai conhecendo a casa, vai conhecendo o grupo, vai se adequando vibratoriamente à casa. Evangelho no lar, estudo de evangelho, estudo doutrinário, depois estudo mediúnico. Nisso tudo vai passando o tempo. Ele vai sendo apaziguado. Depois de um estudo mediúnico, depois dele conhecer razoavelmente bem a parte técnica, a parte teórica da mediunidade, nós temos falado bastante sobre isso. Existe uma reunião chamada de Reunião de Desenvolvimento e Educação Mediúnica, que é a hora de treinar. Vou repetir aquela analogia, me perdoem se eu estiver sendo repetitivo. Reunião de Desenvolvimento e Educação Mediúnica é treino, reunião mediúnica é jogo e reunião de desobsessão é final de Copa do Mundo. Me perdoem se eu estiver sendo repetitivo. Por que reunião de desenvolvimento e educação mediúnica é treino? Qual a importância disso? Em treino eu posso errar. Ali, se eu errar, o dirigente corrige, aponta, acerta alguns detalhes. Para quê? Para que quando eu for para a reunião mediúnica, eu já esteja cometendo menos erros. Porque errar zero não existe. Então, tudo isso, Ronaldo, essa preparação adequada, tudo no tempo certo, ajuda a não haver essa inibição. Um processo de autoconhecimento. Será que não existem médiums que têm medo de espírito? Por mais que pareça paradoxal, existem médiums que têm medos de espírito. Se ele tiver medo, ele vai exteriorizar essa inibição e não vai deixar o espírito falar. Outros não têm medo de espírito. O que ele tem medo? Ele tem medo do que vai acontecer quando ele der a passividade. Ele tem medo de não conseguir controlar.
Ele não tem medo de espírito. Ele tem medo do que vai acontecer quando ele der passividade. Ele tem medo de, se ele não controlar bem a manifestação, tomar uma bronca do dirigente. Então é necessário preparar bem o médium antes de ir para a reunião. Até para testar a sua paciência, porque médium que não tem paciência para se preparar é médium que tem um risco, né? Tem uma chance muito grande de dar trabalho em reunião. Se ele não teve essa paciência para se preparar direito, significa que o risco dele ir para a reunião e se demorar vários minutos para ele dar a primeira passividade, para ele mistificar, não é nada impossível. Ó, a base da falha é a mesma, a impaciência. Ele não teve paciência para se preparar direito. Quem é que garante que, se numa reunião ele não der nenhuma passividade, na outra ele já não vai começar mistificando? Se a base do desequilíbrio dele é a impaciência. Mas enfim, para sintetizar tudo que eu falei para o Ronaldo. A boa preparação, Ronaldo, tende a diminuir as chances dessa inibição. Mas se ela já existe, se o médium já tem alguma forma de inibição, está com dificuldade, o dirigente chama o médium para conversar. O que está acontecendo? Por que você não consegue? Qual o seu medo? Qual o seu receio? Vamos tentar resolver isso? Porque às vezes só de colocar para fora o que ele tem o receio, já vai ajudar muito. E mais, só de você perguntar para ele qual é o seu receio, ele vai ter que vasculhar o mundo mental e o mundo sentimental dele, e ele vai ter que encontrar a resposta. Só isso já vai fazer um exercício, né? Já vai promover um exercício de autoconhecimento. Fica a sugestão, tá? O Dalton vem fazendo duas perguntas para a gente aqui. Ó. Essa diferença entre os médiums pode refletir em desacreditamento da mensagem? Eu acredito que sim. Porque às vezes existe diferença de experiência entre médiums, existe diferença de grau de instrução, não é só instrução do dia a dia, mas instrução doutrinária também. Então, uma mensagem muito boa às vezes pode vir por um médium inexperiente, e o próprio grupo não olha para a mensagem, olha para o médium. Ah, uma mensagem dessa não pode ter vindo por um médium inexperiente desse, não. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, gente. Porque às vezes esse médium inexperiente tem um coração imenso. E ele está buscando instrução e experiência. Então a gente tem que olhar sempre da forma que Jesus nos sugere. Pelo fruto você conhece a árvore. Sempre por esse aspecto. Mas que pode, pode, Dalton. E a segunda pergunta dele aqui embaixo. Como os vícios, álcool, fumo, influenciam no desenvolvimento e no trabalho mediúnico? Atrapalhando o psiquismo. Eu não vou nem pensar na parte física. Pensa no seguinte: uma pessoa que tem dificuldades para ficar meia hora sem fumar, será que durante uma reunião de uma hora ela vai conseguir se concentrar? Eu vou fazer essa pergunta reflexiva, claro, né, Dalton? Da forma mais simples. Eu não vou nem pensar em companhias espirituais. Vamos refletir de forma simples. Uma pessoa que não consegue ficar meia hora sem fumar. Então, entre leitura de evangelho, prece inicial e a reunião propriamente dita, vamos chutar que dá 1h15. Ele consegue se concentrar?
E é interessante porque às vezes nós somos imaturos espiritualmente e doutrinariamente, gente, a ponto de achar que os nossos erros fora da casa espírita não vão influenciar na nossa mediunidade. Todos eles atrapalham. Todos. Sejam os vícios, seja a alimentação desregrada, seja essa tendência que nós temos a prestar atenção na vida dos outros, todos eles atrapalham. Por isso que em termos de mediunidade, gente, a verdade é uma só, nós estamos engatinhando. Emmanuel chega a dizer nos seus livros que nós estamos abrindo as portas para percepções psíquicas que nós nem imaginamos. Hoje, se nós conseguirmos usar o pouquinho que nós já entendemos de mediunidade, o pouquinho que nós temos, de forma segura, de forma evangélica, no auxílio aos desencarnados e para o nosso próprio aprendizado, está ótimo, sem inventar moda. Numa analogia bem simples: arroz, feijão e ovo frito. Se alguém estiver com fome, me perdoe. O mais simples possível. Você tem mediunidade? Se coloca à disposição da casa espírita, senta lá e vai trabalhar. Sem inventar moda. Sem nos esquecermos que o planeta Terra é um enorme tabuleiro de xadrez e quem mexe as peças é o Cristo. Particularmente, nem para o peão, que é a peça mais simples, eu estou prestando. Se alguém aqui se acha rei, rainha, cavalo, torre, parabéns. Então vamos, cada um dentro da sua capacidade. A Cláudia traz mais uma participação de ouvinte. Maria. E um médium que trabalhou em outras existências, mediunidade ostensiva, também na atual passa por essas fases? Maria, eu nunca li nada a respeito, mas o estudo, sim, de forma indireta, me leva a crer que sim. Que a pessoa que vai desenvolvendo a mediunidade tende a tê-la nas encarnações seguintes, a menos que use mal. Lembremos-nos da parábola dos talentos. O servo que recebeu um talento não soube usar e o talento foi tirado. Então, de uma encarnação para outra, eu posso perder os dons que eu desenvolvi? Sim, mas se eu usar bem, a tendência é que eu desenvolva bem esses dons em uma encarnação ou em muitas encarnações e nas encarnações seguintes eu continue com eles. Porque Emmanuel nos diz, no livro Consolador, que a mediunidade é dom do espírito. Se manifesta através do corpo, mas é dom do espírito. Se eu desenvolvi, eu carrego para frente. Então eu acredito que sim. O Léo, lá de Anápolis, vem participando pela primeira vez, hoje, né? Em um dos meus desdobramentos fui levado a uma cidade espiritual chamada Coral, que ficava em alto mar no litoral brasileiro. Lá havia algo fascinante. A espiritualidade trabalhava junto aos golfinhos, em resgates a espíritos que morreram afogados. Nossa, que bonito. Enfim, os amigos de luz podem usar animais em auxílio a desencarnados, mas eu não tenho dúvida disso. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, nos é dito, Léo, que na terra progridem junto os homens e os animais, seus auxiliares. Eles nos auxiliam muito mais do que a gente pensa. Tá aí um caso que eu desconhecia. Eu até te agradeço por ter trazido uma experiência tão bonita.
Obrigado de coração por compartilhar com a gente uma experiência tão fantástica. Thelma Milani, minha amiga aqui de Urupês, participando. Talvez você já tenha dito, mas não me lembro. Como identificar se um médium tem a mediunidade? Existem os sintomas, né? E cada tipo de mediunidade, Thelma, tem um sintoma diferente. Agora não vai dar tempo da gente falar nisso, até porque eu precisaria fazer um levantamento desses sintomas, mas a gente pode estar se falando aí nas nossas conversas, tá? Mas cada mediunidade tem um tipo de sintoma. Em geral, né, sintomas gerais, tem gente que dorme demais, tem gente que perde o sono. Aí cada organismo reage de um jeito. Alterações de humor drásticas. A pessoa está bem, daqui a pouco o humor muda. Ou ela fica nervosa, ou ela fica triste, sem motivo nenhum. Essas alterações de humor são típicas de quem tem mediunidade. Principalmente mediunidade descontrolada. Porque quando o humor se altera, o médium está refletindo o humor de quem se aproximou. Então tem alguns sintomas, tá, Thelma? A gente vai falando sobre isso. Léo, eu respondi sim a sua pergunta, tá? Até te agradeci aí pelo exemplo belíssimo que você nos trouxe. Só que agora eu vou deixar você curioso, filho. Tu vai ter que ouvir o áudio depois para saber o que eu falei, tá? Me perdoe. Isso é coisa de umbralino. A Gilda complementa. Essa mudança de humor quer dizer agressividade? Pode ser. Pode ser agressividade, pode ser só tristeza, pode ser uma euforia. De repente eu levantei da cama, tô bem, tô em paz. Aí bate uma euforia, falo, meu Deus do céu, por que eu tô pulando de alegria? Não tem micareta hoje? Não tem carnaval? Ou então eu tô bem, tô em paz, tô me preparando mentalmente para ir trabalhar e bate uma tristeza. Ou pode ser agressividade também. Repito, isso vai refletir o quê? O humor de quem se aproximou. É por isso que a medicina chama, em alguns casos, esse fato de bipolaridade. E dependendo do médium, ele não é nem bipolar, ele é multipolar. Porque tem hora que ele está feliz, tem hora que está triste, tem hora que está eufórico, tem hora que está agressivo, tem hora que está depressivo. Tem mais polo aí do que na Lua. É vigilância mesmo. Sentiu uma alteração, calma e pensa: eu não tenho motivo para estar assim. Volta para o equilíbrio. A Marta Santos, lá de Catalão, em Goiás, pergunta: o que fazer quando isso ocorre em crianças de 5 a 6 anos? Primeira coisa, sempre, né? Não só para criança de 5 a 6 anos, Marta. Tentar ver se isso não é da matéria. E aí eu estou extrapolando a resposta, né? Não vamos responder só para crianças, vamos olhar no geral. Vamos ver se não há um problema cerebral, se de repente alguma parte do cérebro não está deixando de produzir neurotransmissores. Então, primeira coisa, vamos fazer uma análise, vamos fazer um check-up com o neurologista. Não havendo nenhum problema físico, se você chegar à conclusão de que a criança tem a mediunidade, começa a colocar essa criança na evangelização. Ah, vai falar de mediunidade com ela? Se alguém falar de mediunidade com uma criança de 5 ou 6 anos, está precisando apanhar. Essa é a hora de evangelizar. Faz a base do evangelho. Para falar de mediunidade lá pelos 12 anos, talvez até mais.
Então, Marta, constatou mediunidade, descobriu que não é nada físico, é espiritual, começa a evangelizar. Evangelho no lar, leva para a evangelização na casa espírita, trabalha bem os valores morais, para que quando for trabalhada a mediunidade, essa criança tenha valores morais bem definidos. Aí, com os valores morais bem definidos, ela vai começar a estudar os mecanismos do intercâmbio. Ok? A Danila, lá de Goiânia, participando também. É normal no desenvolvimento mediúnico sentir dor física? Por exemplo, na reunião mediúnica, sinto como se uma agulha bem fina estivesse em meu ouvido e agora estou com a audição bem sensível. Eu costumo dizer o seguinte, a experiência foi me mostrando isso, Danila. Às vezes, existem médios com uma sensibilidade tão aflorada que ela sente a dor que a entidade sente. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade. Quando a entidade se aproxima, o médium sente uma dor, mas não é da entidade, é do ponto fraco do perispírito dele. Dele. Então, quer dizer, não é a dor que a entidade está sentindo. É a dor referente ao ponto fraco, entre aspas, né, a um ponto sensível no perispírito do próprio médium. Então, o desequilíbrio perispiritual de quem se aproxima causa uma vibração desequilibrada no médium, e isso vai afetar diretamente o ponto sensível do perispírito do médium. Eu já vi vários médiums falar sobre esse incômodo no ouvido. Vários médiums. Acho muito interessante isso. Vamos estudar, vamos buscar informação e a gente tenta responder para você com mais segurança mais à frente, tá? Me perdoe não ter uma resposta mais concreta para você agora, mas nós vamos buscar essas informações, tá? Então vamos lá, vamos voltar para o livro aqui para a gente andar mais um pedacinho. Daqui a pouco a gente entra em definitivo nas perguntas. Sintonizando o comunicante com o medianeiro, o pensamento do primeiro, do comunicante, se exterioriza por meio do campo físico do segundo. Então, havendo a sintonia, havendo o acoplamento, desde que o médium não bloqueie, por causa daquelas inibições que nós comentamos, né? O acoplamento, aquilo que o espírito comunicante deseja, se exterioriza em parte, porque lembremos-nos, o médium tem condições e a obrigação de filtrar o que vai ser exteriorizado. O pensamento do comunicante se exterioriza em parte através do carro físico, do campo físico, do corpo, do segundo, do médium, em forma de mensagem grafada, se for uma psicografia, ou audível, se for uma psicofonia. Então, a manifestação psicofônica é transmitida através do aparelho fonador do médium. A mensagem psicografada através das mãos do médium. Havendo esse acoplamento, havendo essa sintonia, o pensamento, a vontade do espírito é registrada no plano físico através do médium. Em partes, porque nós estudamos isso semana passada. O Peralva fez uma analogia interessantíssima. Comparou o médium a um enfermeiro que cede a algumas vontades do doente.
com limitações, com bom senso. Com bom senso. Porque nenhum enfermeiro deixa o doente fazer o que quer. O cara acabou de fazer uma cirurgia grande, ele fala assim, eu tô com vontade de jogar bola. Tem um gramado ali fora no hospital, dá uma bola aí, eu vou lá. O enfermeiro não deixa o doente fazer o que quer. O médium é a mesma coisa. Eu tô muito bravo. Eu vou quebrar isso aqui tudo. Eu vou gritar. Eu vou agarrar a toalha. Eu vou pegar a garrafa de água energizada e vou dar na cabeça do doutrinador. O médium filtra isso tudo. Eu mesmo já teria tomado umas 4, 5 garrafadas. Tá aí o Flávio que não me deixa mentir. Que hoje está em Monte Alegre de Minas, mas já esteve com a gente aqui em Severina. O médium equilibrado filtra naturalmente. É natural, ele não precisa, muitas vezes, nem ter o esforço da filtragem. Não, isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso. Se é natural para o médium agredir, quando o espírito agressivo chegar, ele não filtra. Porque agredir é natural para ele. Então, uma pessoa equilibrada, uma pessoa educada, vou dar um exemplo clássico agora. Uma pessoa que fala baixo no seu dia a dia não tem dificuldade nenhuma em falar baixo quando uma entidade tentar falar alto. Porque é natural para ela falar baixo. E nisso, sinceramente, eu tenho dificuldade. Eu não sei se porque eu sou professor, trabalho com muitos alunos e não temos estrutura para eu poder falar baixo, eu tenho que estar falando alto o tempo todo. Às vezes eu faço palestra em casas de tamanho razoável que não tem microfone, falar alto para mim é natural. Nisso eu teria dificuldade. A Danila faz uma pergunta interessante, complementando uma pergunta que foi feita lá para cima já. Às vezes os benfeitores espirituais da casa espírita fazem essa filtragem, eles podem até ajudar, Danila, mas não podem fazer o nosso trabalho. Principalmente em agressividade de espírito, acho que foi o Dalto que fez a pergunta. Principalmente em agressividade de espírito, muitas vezes a gente percebe que o espírito se manifesta fluidicamente amarrado. Então tá aí a contribuição da espiritualidade. Agora, mesmo com essas amarras fluídicas, se não houver educação mediúnica, se não houver educação própria do médium, o médium perde o controle. Pensa sempre assim, Danila. Os espíritos ajudam, mas não podem fazer o trabalho do médium. Uma pessoa naturalmente agressiva e impulsiva não controla um espírito agressivo, porque é natural para ela fazer o que vem na cabeça sem pensar. Então, se eu sou impulsivo no meu dia a dia, é natural para mim não pensar, não refletir. Veio na cabeça, eu falo. Veio na cabeça, eu faço. Quando um espírito nesse nível se manifestar, é natural que eu não filtre. Faz parte do meu mundo psíquico. Mas para responder para Danila, eles ajudam os benfeitores espirituais, mas não podem fazer o trabalho do médium. Ok? Leonildo Alves de Oliveira. André, quem tem esquizofrenia e toma remédio controlado pode desenvolver a mediunidade? Às vezes, Leonildo, o trabalho de desenvolvimento e de estudo pode ser útil.
Eu não saberia dizer se essas pessoas podem ir para a reunião, para o trabalho. Mas esse movimento de estudo, de entender faculdade, de passar pelo tratamento, principalmente essa primeira fase, tratamento, evangelho no lar, pode ser muito útil para um esquizofrênico, porque em muitos casos, eu diria até na maioria dos casos, os esquizofrênicos têm um forte componente obsessivo. Então, principalmente a base do desenvolvimento e educação mediúnica, que é tratamento, evangelho no lar, água fluidificada, pode ser extremamente útil para um esquizofrênico. Aí vem estudo de evangelho, estudo doutrinário, estudo mediúnico, pode ser útil. Desenvolver e educar-se a si mesmo, com certeza. Agora, ir para a reunião já vai depender de como a pessoa está ao final desse processo de autoeducação. Se ela conseguiu desenvolver nela mesma um equilíbrio, uma educação, você pode tentar. Do contrário, ela vai ficar muito tempo, talvez o resto da encarnação inteira, nesse processo de desenvolvimento, que já é grande coisa para ela. Lembremos-nos, né, Leonildo, nós somos espíritos imortais. Às vezes eu posso estar desenvolvendo alguma coisa nessa encarnação para ser útil na outra. Nunca nos esqueçamos disso, gente. Às vezes esse processo de desenvolvimento ele leva mais de uma encarnação. A Danila complementa a passagem, a participação dela. Mas o quanto mais nos educamos e crescemos moralmente, irá diminuir o trabalho dos espíritos. E esses poderão se ocupar com os desencarnados assistidos. Sim, com certeza. Com certeza. Mas aí, Danila, a gente não pode achar que porque eu cresci, eles vão controlar o desencarnado para mim, né? Aí eles vão fazer o meu trabalho. Em síntese, quem tem que controlar a manifestação é o médium. Nas bases da manifestação, ela é uma relação entre o manifestante e o médium. A regra diz o seguinte: a espiritualidade vai te ajudar sempre, mas não pode fazer o trabalho do médium. Nunca duvidemos do amparo espiritual, mas não podem fazer o nosso trabalho. Só isso que precisa ficar claro para a gente. Do resto, nós podemos sim, como a Danila está dizendo, confiar na espiritualidade. Só não podemos achar que eles vão fazer o nosso trabalho. Ela fala em sentido de ajudar, levar para uma colônia, prestar os primeiros socorros. Sim, não tenha dúvida. Mas isso, Danila, sempre depois da manifestação. Aqueles que precisam se manifestar são levados para hospitais, para as colônias, sempre depois da manifestação. Até a manifestação, a responsabilidade é nossa, com a ajuda deles. Mas aquele que foi escolhido para se manifestar é com a gente. Eles vão nos ajudar, mas não podem fazer o nosso trabalho. Eu costumo dizer o seguinte: fica para nós encarnados sempre a parte mais fácil. A espiritualidade já escolheu a entidade, a espiritualidade já trouxe a entidade. O trabalho da espiritualidade é imenso, fica para a gente a parte menor e mais fácil. A gente precisa se esforçar muito para dar conta da parte mais fácil, porque nem isso às vezes a gente consegue. Então não duvidemos do amparo, mas nunca vão fazer o nosso trabalho. Essa responsabilidade é nossa, senão a gente não cresce. Ok? Deixa eu ver se tem alguma participação que eu perdi aqui para cima, gente, me perdoem. O Dalto participando mais uma vez. E as manifestações ou os atendimentos dos espíritos fora das reuniões? Como lidar com isso?
Você fala essas manifestações que acontecem, que podem acontecer fora da casa espírita, Dalton? Olha, a regra diz que isso precisa ser evitado ao máximo. Claro, fora da casa espírita não há o amparo que nós temos numa casa espírita. Mas eu tenho para mim, e eu vou deixar isso bem claro, é opinião pessoal. Talvez aqui não seja lugar de dar opinião pessoal, mas eu preciso passar a experiência que nós temos. Tem ocasião em que a gente não tem como evitar. Então, por exemplo, se um médium não espírita, é exatamente isso que eu vou falar, Dalton. Mas e se for necessidade do espírito, em total desequilíbrio, muito aflito? Imagina que um médium não é da casa espírita, às vezes nem é espírita, às vezes detesta a doutrina espírita, mas ele deu uma passividade lá na casa dele. Você vai deixar de atender? Não, você vai lá, abre o evangelho e conversa com o espírito. Você não tem como deixar de atender. Para Jesus não tinha local, não tinha hora, não tinha nada, você tinha que ir ajudar. Desculpa, ele ia e ajudava. A espiritualidade não nos diz nos livros que nós não somos espíritas só dentro da casa? Então eu falo para mim. Desculpa, eu tenho para mim. É uma opinião pessoal. Talvez alguém que esteja ouvindo agora ou que vai nos ouvir depois vá discordar. Me perdoem. A pessoa está precisando, você tem que atender. Em alguns casos, você vai precisar levar um médium na casa espírita. Um médium do teu grupo. Se você não quiser dar essa passividade em qualquer lugar, você pode deixar o teu médium e um dialogador na casa espírita e mandar uma equipe para a casa da pessoa. Aí a equipe na casa da pessoa está com o evangelho aberto, aplicando o passe, apaziguando a situação, e o teu médium vai trabalhar na casa espírita. Ali você tem amparo. São duas equipes. Mas você não pode deixar de atender, não. Para com isso. A pessoa necessitada vai esperar até o dia da reunião? Você está brincando. Está de brincadeira. É como a pessoa que está com fome. Ela está com fome no dia 15, a distribuição de cestas básicas é no dia 30? Ela vai ficar 15 dias com fome? Vamos pensar nisso? Deixa eu ver se tem mais alguma participação aqui para cima. Tem a do Léo. André, tem uma moça que diz sempre ver algo, do tipo dia. Desculpa. Tipo, outro dia ela viu elefantinhos rosas voando, mas observo e nunca vejo nada que ela diz. Ou seja, isso vem se repetindo, não sei se por animismo, invenção ou vaidade. Enfim, quando isso acontece, às vezes fico com vontade de falar, aí minha mentora aparece e me pede silêncio e respeito. No caso, devo deixar ou falar? Léo, o que Chico Xavier ouviu de Emmanuel? Quando você não tem uma palavra boa, não fala nada. Porque tanto pode ser mistificação, ela não está vendo nada e está dizendo que vê, quanto ela pode estar completamente perturbada. E ele complementa aqui embaixo. Isso sempre acontece nas reuniões mediúnicas. Tá, em reunião mediúnica vai ter elefantinho cor-de-rosa voando. Sei. Ou ela está completamente perturbada espiritualmente, com o perispírito totalmente em desequilíbrio, ou pode estar até mistificando, Léo. Deixa para lá. A espiritualidade vai saber o que fazer. Porque às vezes ela está oferecendo o melhor que ela tem.
Por mais desequilibrada que ela esteja, ela está ofertando o melhor que ela tem. E às vezes, se a gente falar e ela melindrar e for embora, a coisa piora. Ou então, se o dirigente ou a dirigente chamar atenção e excluir da reunião, vai piorar. Às vezes ela está ofertando o melhor que ela tem lá. Não, mas tem que segurar mesmo. Pode deixar que a espiritualidade sabe o que está fazendo. E eu te garanto que se ela for colocar a reunião em risco, a espiritualidade dá um jeito de ajeitar a situação. Emmanuel sempre falou para o Chico, quando você não tiver uma palavra legal, quando você não tiver uma palavra de incentivo, silencia. Mais participações aqui. Nós já entramos nas perguntas, tá? Já encerramos a parte expositiva aqui. Participação da minha amiga Rivane, lá de Jales. No caso de um médium natural, sim. Ou que tenha realmente um vínculo com a questão espírita. Mas o que não deve é prescindir do centro quando se é possível fazê-lo. Ela está complementando o que nós falamos, né? Com certeza. Se possível, sempre na casa espírita. Quando não for possível, tenhamos bom senso. Ela complementa aqui, ou se tem o conhecimento e mesmo assim se opte por comodismo fazê-lo em casa. A opção aí, né, Rivane, sempre bom senso. A regra diz o quê? Se possível, sempre na casa espírita. Você pode até trabalhar com duas equipes. Uma frente vai para a casa da pessoa, abre o evangelho, apazigua, conversa, aplica o passe, não deixa dar passividade lá. Tenta não deixar dar passividade lá, porque enquanto ele estiver em passividade lá, a espiritualidade não consegue trazer para a casa espírita, e uma outra frente na casa espírita com um médium e um dialogador. Se ele não der a passividade na casa dele, a espiritualidade consegue trazer para a casa espírita. Mas manifestação, dentro do possível, sempre na casa espírita. Agora eu tenho essa opinião para mim. Você não pode deixar de atender. Não tem como deixar de atender. As pessoas precisam de ajuda e nós não podemos ficar olhando para relógio, para calendário, não, gente. O Antônio Paulo, lá do Rio Grande do Sul, também pergunta: André, pode-se dar passividade ao final dos passes? Antônio, só esclarece uma coisa para mim. Isso é o trabalho de passes. Depois da palestra, me ajuda, por favor. Sim. Olha, não se recomenda muito isso, não. Dia de palestra e transmissão de energia não é manifestação. Desculpa, não é dia de manifestação mediúnica. Acabou a palestra, as pessoas receberam o passe, encerra o trabalho de passes com a prece, encerra o trabalho. Dia de palestra e passe não é dia de manifestação mediúnica, não. Claro, vale o que nós acabamos de falar. Tem ocasiões em que a pessoa precisa de ajuda, mas não nos esqueçamos. Nessa ocasião, nós estamos na casa espírita. Então, se o médium não deixar acontecer a manifestação, o espírito vai ser acolhido. Nós não estamos na casa das pessoas, nós não estamos na praça, nós não estamos no teatro, nós estamos na casa espírita. Então, se o médium segurar a passividade, o espírito vai ser acolhido. Nesse caso, pode ser evitada a manifestação porque nós estamos no lugar certo, já é o hospital. Então evita. Dentro do possível, evita. O trabalho mediúnico tem que ser organizado. Tem dia e hora para acontecer. E como a Erivane está nos dizendo aqui,
Manifestações fora de hora são exceção e não regra. A Cida Patrocínio, de Diadema, São Paulo, também vem participando. Um médium, após o trabalho, ainda na sala de reunião, passar muito mal, com muitas dores de cabeça, o que seria? Eu gosto muito, Cida, das pesquisas do Sérgio Felipe de Oliveira, que é aí de São Paulo, capital, quando ele nos fala que dor de cabeça em geral é a glândula pineal que ainda está hiperirrigada por causa da atividade mediúnica. Então a chance de uma pessoa que está com dor de cabeça ao final da manifestação mediúnica, ou ao final da reunião mediúnica, ainda estar influenciada é muito grande. De repente ele ainda tem alguém para se manifestar e não conseguiu dar essa última passividade. Não é impossível isso. Em geral, 2, até 3 passes, a pessoa apazigua. Não deixa ela sair de lá assim, com dor de cabeça, se sentindo mal. Mas o ideal seria que durante a manifestação ela desse essa passividade. Outro motivo para dor de cabeça também é que quando uma entidade se aproxima, em geral a musculatura da nuca fica muito tensa e como ela se insere dentro da cabeça, ela puxa, fica tenso aqui atrás e a cabeça dói. Tudo isso pode ser sinal de que alguém ainda precisa se manifestar e não conseguiu. Pode ser. Então tenta orientar esse médium para que ele dê essa passividade durante a manifestação. Desculpa, durante a reunião. E ao final, se a reunião já foi encerrada, aplica o passe, apazigua, ora, fala para ele quebrar a sintonia, se apaziguar, para que ele, né, a entidade, seja acolhida e se manifeste na próxima reunião, ok? Pedro Lucas, olá André, mandei e-mail essa semana, estou muito feliz em participar desse programa. A gente fica feliz, Pedro, mas fica feliz de verdade, cara. Obrigado pelo e-mail, obrigado por estar com a gente. E o Léo participa mais uma vez. André, tem um amigo psiquiatra, um pouco cético, mas uma vez foi na reunião mediúnica e no final delas conversou um pouco, minha mentora, através da minha psicofonia sobre psicologia. Ele achou tão interessante que me pediu para falar com ela para um estudo mensal sobre psicologia. Seria correto nos reunirmos para falar sobre isso? Não vejo problema. Desde que seja assim uma coisa bem organizada e com objetivos sérios, eu não vejo problema. Toma um pouco de cuidado, Léo, porque às vezes o cara é muito curioso, ele vai querer explorar a tua mentora. E esse exagero pode atrair mistificadores. Então você, como intermediário, vai ter que estar muito atento, se policiando muito. Ele quer escrever um livro. Cuidado. Ele tanto, ele tanto pode estar bem intencionado, realmente querendo aprender, quanto pode ser um curioso, quanto também pode ser alguém que está querendo escrever um livro, ganhar dinheiro, não está querendo ou não tem como primeira intenção instruir pessoas sobre o fenômeno. Sobre o fenômeno. Muita precaução, como a Rivane está dizendo. Você, como médium, se você optar por começar esse diálogo dele com a tua mentora, vai se policiando e se você perceber que a coisa descambou, corta. A Thelma está perguntando para a gente também. Sinto muita dor de cabeça após o passe no dia da palestra. Isso sempre me acontece. O que pode ser isso? É no teu caso, Thelma, como você é médium, que eu já te conheço pessoalmente, talvez seja a falta de exercício mediúnico, né? Talvez você esteja
precisando trabalhar, precisando usar essa mediunidade, e como, pelo menos até onde eu sei, não está, esteja com energia acumulada. Então, glândula pineal hiperirrigada, musculatura da nuca tensa, tudo isso faz doer a cabeça. Principalmente no caso, como acontece depois do passe, provavelmente a hiperirrigação da pineal. Mas como você é médium, Thelma, eu já te conheço pessoalmente, a chance de ser isso é muito grande. De ser esse exercício não realizado de mediunidade, né? O médium precisa trabalhar. Ok? Pedro Lucas. Faço parte de sessões mediúnicas, pois ainda estou sendo preparado e não dou passividade, pois às vezes ouço o meu mentor e uma senhora sempre me ajudando, pois ultimamente estou sentindo muito sono, que não tinha antes. É característica, Pedro, é característica de mediunidade. Tem gente que sente muito sono, outros perdem o sono. Cada organismo reage de um jeito. Depende muito da sensibilidade e depende muito da reação do organismo. É natural. Continue a sua preparação, sempre vigilante, orando, pedindo a Deus que guie você através da espiritualidade, tá? Vai dar tudo certo, confia. A Cida Patrocínio de Diadema também participa. Então, André, é que já vi casos de uma irmã que ficou muito mal a ponto do grupo ter que dar assistência mesmo após terminado o trabalho, e mesmo assim ela ter continuado no dia seguinte a sentir as dores. Será que não é um caso físico? Que às vezes a gente fica procurando na, na mediunidade, né? E às vezes ela está com um problema físico. Lembra que Kardec fala no Livro dos Médiuns? Antes de atribuir qualquer situação, qualquer problema a uma causa espiritual, descarte todas as causas físicas. Mas também não é impossível, Cida, que essa médium esteja em desequilíbrio ainda. Talvez ainda seja um caso para a reunião de desenvolvimento e educação. Talvez ainda não esteja pronta para a reunião mediúnica. Talvez ainda esteja precisando, né, ainda esteja carecendo de um controle melhor dos fenômenos antes de ir diretamente para a reunião. E por não conseguir controlar, por não conseguir se equilibrar quando o irmãozinho se aproxima, entra nesse estado vibratório complicado. Ainda não saiba lidar com a aproximação e com a troca de energias. Pode ser isso. Mas enfim, orem bastante e peçam orientação à espiritualidade, né? Daqui eu não posso fazer um diagnóstico. Estou trabalhando com hipóteses dentro das possibilidades que a gente encontra na literatura, nos casos que a gente já viu, mas claro que a espiritualidade que orienta o grupo de vocês são os mais indicados para mostrar o que está acontecendo. A prece e o pedido de orientação é sempre um belo recurso nesses casos, porque Jesus não desampara. A espiritualidade maior nunca deixa a gente na mão. E aí Rivane vem fazendo mais uma participação e aqui eu peço a permissão de vocês para ser a última, porque em instantes eu preciso passar para a rádio, porque o Arnaldo vai transmitir um evento lá do sul de Minas. André, como auxiliar um médium que de repente deixou de dar passividade sem uma causa aparente? Chama para conversar, Rivane. Pergunta para ele o que está acontecendo, se está com algum problema, algum desequilíbrio pessoal. Pergunta o que ele sente durante a reunião, por que ele não consegue dar passividade, se ele está sentindo algum incômodo, se é físico, se é psíquico, se é uma insegurança. É o primeiro passo. Chama para conversar e pergunta para ele o que está acontecendo. Por que ele não consegue?
se ele sente um desconforto físico, se é uma insegurança, se é alguma coisa emocional, psíquica, começa por aí. E com certeza, em cima da resposta dele, você vai conseguir elaborar um plano de intervenção junto a ele, você e a espiritualidade amiga, claro. Pode confiar que vai dar tudo certo. Porque nós nunca estamos sozinhos, a espiritualidade maior está sempre com a gente. Meus queridos, vou fazer a nossa prece final para poder devolver o horário para a rádio. E repito, né, o Arnaldo vai transmitir um seminário. Obrigado pela atenção, pelo carinho, pelas vibrações, por estar com a gente mais uma vez. Vamos à nossa prece final. Agradecendo a Deus pela oportunidade bendita de poder conversar sobre doutrina espírita e sobre mediunidade com esses amigos, preparando esse material para inúmeros amigos que também buscam muito bondosamente esse material quando postado na Rede Amigo, no blog do Portal de Luz, em todas as outras vias. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade e rogamos o teu amparo para a continuidade dos nossos trabalhos na tua seara bendita. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja.